Qual foi a regra mais ridícula que você teve que seguir na escola? Quando eu estava na escola, a frase "epic fail" ficou na moda. Um dos meus professores ficou cansado de ouvir isso e baniu a frase. Foi rapidamente substituído por "erro catastrófico". Na quinta série, meu professor de literatura e línguas tentou nos forçar a parar de dizer "cala a boca", e alguém surgiu com a alternativa "fique quieto, pelo amor de Deus". Rapidamente se tornou uma frase muito popular. Minha escola era muito antiga e as regras incluíam algumas muito estranhas. Minha regra favorita era aquela que dizia que o diretor tinha o direito de deixar crescer cabelo facial e pastar suas ovelhas no jardim de seu escritório. Camisetas de bandas foram proibidas na minha escola cristã. Mas os professores conheciam apenas as bandas cristãs, então você poderia pegar qualquer outra que eles não saberiam quem eram. Red Hot Chili Peppers. São um grupo de chefes, querido professor. No ensino médio não podíamos bater palmas durante as reuniões porque o diretor achou que era muito perturbador. Só podíamos fazer as mãos de jazz, que era apenas mover as mãos abertas. Esta parece ser uma regra que foi inventada pela única razão secreta de que era hilário ver uma sala cheia de adolescentes fazendo mãos de jazz ao mesmo tempo e com uma cara completamente séria. Na minha escola também faziam isso, o diretor chamava de aplausos silenciosos. Nós rimos tanto disso que a equipe da escola parou de se importar se aplaudimos ou não. A maioria de nós fazia o aplauso silencioso apenas para rir disso. Tive sérios problemas renais quando estava no ensino médio. A regra era que uma vez que saíssemos para o recreio, você não poderia voltar até que o recreio acabasse. As portas estavam literalmente trancadas para impedir que alguém entrasse. Tive várias brigas com os professores porque não me deixavam ir ao banheiro. Por que as crianças foram proibidas de ir ao banheiro, especialmente durante o recreio? Que outra hora você deveria ir? Você teria feito xixi no pátio da escola, para que eles entendessem. Na minha escola primária católica havia um tempo de silêncio, no início do almoço, principalmente para oração e ação de graças. Lembro-me de que espirrei várias vezes durante esse tempo de silêncio e elas me puniram sem recreio. Nunca perdoe aquelas freiras do inferno. Deus é misericordioso, mas as pessoas não são. Na minha escola eles não permitiam abraçar pessoas do mesmo sexo, uma regra muito estranha. Segundo eles, um menino ficou doente e seu pai culpou quem abraçou o filho. Na minha escola era o contrário, eles não permitiam abraços entre sexos opostos, porém tinham muito medo de serem cancelados ao proibir isso para casais homossexuais. Não é permitido dançar, você não pode mostrar seus ombros ou jogar no campus da escola. Os bailes da escola eram refeições chatas, aparentemente Deus é contra dançar. Não era permitido correr no pátio da escola ou durante o recreio ou almoço. Como diabos eles iriam proibir 500 crianças de correr enquanto estão fora brincando? Na minha escola era o contrário, corra o quanto quiser, mas não pode ficar parado. Os diretores não gostavam de criança sem fazer nada. Eu não gostava muito de correr, a cidade onde moro é fria. Uma vez uma criança correu e escorregou na quadra de esportes congelada, me bateu e me fez cair, bati a cabeça, acabei no hospital com uma lesão, foram 2 semanas de dor, e é por isso que eu gostava de jogar tranquilamente em um só lugar. Professores quando falam, a sirene não significa que a aula acabou. Pelo amor de Deus, é exatamente isso que significa. Na minha escola era pior. Alguns professores mantinham os alunos dentro da aula depois da sirene como forma de punição. Complicado ter que explicar para a professora da aula seguinte o porquê eu me atrasava toda vez que isso acontecia. No ensino médio éramos obrigados a sair da escola com o uniforme completo no final das aulas. Isso significava que não podíamos usar jaquetas nem nada até sairmos do portão principal que ficava longe do prédio. Então, se estivesse chovendo, você se molhava todo até a saída. Graças a Deus essa regra durou apenas 3 semanas. Na minha escola tinha um corredor que só os alunos da 5ª série podiam entrar. Era muito estranho porque era o corredor principal e se um professor te encontrasse lá, ele te punia. A regra das 6 polegadas, não podíamos estar a menos de 6 polegadas de outra pessoa. Nós não somos dos Estados Unidos. 2. Como você impede que centenas de alunos se aproximem uns dos outros?
3. Você fez uma regra para adolescentes chamada regra das 6 polegadas. Ridículo e sem sentido. Na minha escola começaram a fazer um simulacro de tiroteio. 2 vezes por mês aparecia um cara na porta durante o almoço que grita pelo alto-falante: "Isto é um simulacro, corram pela sua vida." Ele tinha uma pistola de água e atirava com ela. Era muito ridículo e aconteceu muitas vezes, sempre na hora do almoço. Na verdade, acho engraçado. Vocês teriam trazido suas pistolas de água e atirado de volta nele. Tudo teria terminado em uma guerra de água. Provavelmente todos vocês seriam punidos, mas valeria a pena. Isso não era tanto uma regra, mas uma punição. Alguém esvaziou todo o sabão dos banheiros masculinos. A escola respondeu deixando os dispensadores de sabão vazios pelos próximos 4 anos. Foi desagradável. Eu trouxe sabonete de casa na minha mochila por anos. Tivemos uma aula sobre como o fogo precisa de oxigênio para continuar queimando. Então eles disseram que o fogo será extinto se estiver em uma sala sem oxigênio. A partir daquele dia, nosso professor nos designou um aluno diferente a cada semana para garantir que todas as janelas estivessem fechadas no final da aula, caso houvesse um incêndio. Felizmente nunca houve um. Na escola primária, não podíamos ficar em pé em círculo porque isso é coisa de gangue. Não podíamos fazer high five, ou seja, bater a palma da mão aberta contra a mão aberta de outra pessoa. Na verdade, não podíamos nos tocar de forma alguma. Quando comecei o ensino médio, a escola inteira estava aberta para quem quisesse sair para almoçar. Naquele ano, alguns alunos do segundo ano foram embora e não voltaram. Então o diretor, com toda a sua sabedoria, decidiu que a partir do ano seguinte a escola estaria aberta apenas para o primeiro e último ano. Pare para pensar. Os alunos do segundo ano, que eram os que causavam problemas, no ano seguinte eles se tornam o último ano, e então essa regra não se aplicava mais a eles. Eles não receberiam punição. Os alunos do primeiro ano tornam-se os de segundo ano e eles, que não causam nenhum problema, recebem a punição. Então, no meu segundo ano, eu não podia sair para almoçar, mas no primeiro e no último ano eu saí. Fomos proibidos de esmagar latas de refrigerante com os pés e andar com elas presas nos pés. No meu último ano do ensino médio, as crianças costumavam matar aula indo ao banheiro e nunca voltando, esperando que o professor nunca notasse. Para tentar impedir isso, eles nos fizeram assinar uma lista. Não é tão estranho, né? Bem, quando isso não funcionou, eles começaram a nos obrigar a usar rastreadores para monitorar nossa localização. Se passássemos mais de 5 minutos parados em algum lugar fora da aula, eles procurariam. Eventualmente, os alunos rejeitaram isso e quebraram os dispositivos de rastreamento no chão no mesmo dia. Custava muito comprar novos e eles não podiam punir todos nós. No meu ensino médio, os alunos não podiam usar nenhum tipo de roupa com logotipos, símbolos ou imagens. Não tenho ideia do porquê. Você tinha que pedir permissão para tirar o casaco na aula, não é incomum. Mas eu fui para uma escola de idiomas e na nossa aula de francês e alemão, só podíamos pedir permissão nesse idioma. Algo difícil para uma criança de 11 anos. Na minha escola não permitiam que as saias ficassem mais de 5 centímetros acima do joelho. Os professores andavam pela escola tirando medidas. No ensino fundamental havia um semáforo no refeitório que ligava a um medidor de nível de som. Se ficasse muito barulhento, o refeitório durante o almoço passaria de verde para amarelo ou vermelho. Vermelho significava que tínhamos que ficar totalmente em silêncio por 5 minutos. Para qualquer barulho que você faz, você perde o recreio.